Bom dia, paz do Senhor a todos. Hoje trago uma palavra para partilhar com vocês que é sobre o Gênesis. Agora, não sei se o barulho vai intervir por causa estão a cortar as árvores lá fora, não sei. Mas olha, desculpem, mas o importante é que eu vou continuar a partilhar a mesma. Mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, mais uma vez eu quero agradecer por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, de poder partilhar mais uma vez uma outra palavra com os meus irmãos em Cristo. Eu venho orar para que, primeiramente, pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos e ações e atitudes, e pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo me guie, Senhor, somente para falar de acordo com a Tua vontade, que eu não fale em carne, mas em espírito, Senhor. Que seja uma palavra de edificação para glorificar somente o Teu nome, meu Pai. Eu oro também para que as pessoas que vão ouvir, Senhor, que elas ouçam com os olhos, que elas ouçam não em carne, mas em espírito, que possam entender, Senhor, que possam tirar um tempo para ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus e que mais almas possam ser alcançadas para glorificar o Teu nome, Senhor. E que elas entendam que sem Ti nada somos, que elas reconheçam que Tu és o nosso Criador, aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que nos deu a vida, Senhor. Abençoa todos que vão vir com essa palavra, meu Pai. E muito obrigada por nunca me deixar desistir, mesmo que venham situações, setas, mas ainda aqui estou, Senhor. Seja feita a Tua vontade sobre essa palavra que vai ser dada. Muito obrigada, meu Deus. Amém. Bem, eu vou ler que é Gênesis capítulo 2, que é o capítulo todo que eu vou ler, vou começar então. Assim foram concluídos o céu e a terra, e tudo que nele há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizará, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizará na criação. Agora vou falar sobre o tema a origem da humanidade. Esta é a história da origem dos céus e da terra no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água na terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formará. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo o tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim. Depois se dividia em quatro. O nome do primeiro era Pisson. Ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o obedélio e a pedra de onix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é Gion. O terceiro, que corre pelo lado de leste da Síria, é o Tigre, e o quarto, o rio de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe, Deus os trouxe o homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é o osso dos meus ossos
Disse então o homem: Esta sim é o osso dos meus ossos, a carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não tinham vergonha. Pronto, é assim. É Gênesis capítulo 2 todo. Se vocês quiserem ler, todos que falam mais, faz tudo. A minha versão é um bocado diferente, mas vai contar mais um pouco detalhado o porquê que Deus foi, porque que Deus que teve que criar o homem, né? Precisava para poder dar o nome, cuidar dos animais, tudo aquilo que Deus criou, para Adão ser responsável por tudo, para governar, para orientar tudo. Então, por que eu partilhei esse versículo? Por que eu estou a partilhar este capítulo de Gênesis 2? Porque tem uma coisa que me chamou a atenção aqui sobre a criação da humanidade, sobre quando Deus criou o Adão, depois de ter criado a mulher através da costela do homem. Me chamou muita atenção neste tema. Pronto, Deus viu que o Adão precisava de uma auxiliadora. Depois de ele ter criado o céu e a terra, os animais e tudo que nele existe, precisava do homem para cultivar a terra, para cuidar, para nomear os nomes para dar os nomes aos animais, organizar tudo. Então, mas depois Deus viu que não era bom que Adão ficasse só. Entendeu? Ele viu mesmo que ele precisava de alguém para ajudar e também ser uma companheira. Então, porque aqui diz assim: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germido, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia o homem para cultivar o solo. Ele precisava do homem para cultivar. Então, o que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim do Éden para os lados do leste. Então, ele plantou um jardim do oeste, os lados do oeste, e, como aqui diz, né, para os lados do oeste, tinha plantado, e ali colocou o homem que formará então. Então, ele colocou o homem lá, plantou o jardim do Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formou, colocou o homem para poder cultivar, cuidar. Então Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-los. Então, é isso. O que me chamou mais a atenção aqui então quando Deus fez cair, eu vou ler de novo para vocês entenderem. Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Tirou uma das costelas para fazer uma mulher, enquanto Adão dormia. Tirou uma parte da costela. Então foi assim que Deus fez a mulher e levou até ele. Mas o que me chamou a atenção aqui, que se Deus criou a mulher, né, através da costela do homem, então faz sentido quando ele diz assim, que por que razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Por que se tornará uma só carne? Porque quando o homem e uma mulher se juntam, se tornam-se uma só carne. E a mulher foi tirada da costela do homem. E isso me chamou muita atenção. Porque quando foi tirado, né, o homem da costela, fez a mulher, mas depois quando se juntam, se tornam uma só carne. Por isso é que ele diz assim, que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Então isso quer dizer que um homem e a mulher são uma só carne. Quando se juntam, tornam-se uma só carne. Por isso é que Deus diz assim, na sua palavra em Efésios 5, não lembro qual é não sei se é o verso 25 ou 26, 27, não sei, mas eu sei que é o capítulo 5, é Efésios, que ele diz assim, que o homem deve amar as suas mulheres como o seu próprio corpo, porque como o seu próprio corpo, porque ninguém odeia a sua própria carne, porque o homem que odeia a sua mulher odeia a sua própria carne. Como é que vai odiar a sua própria carne? Então, o homem, quando se junta à mulher, quando a mulher e o homem se juntam, se tornam só uma carne. Deixará pai e mãe, se tornam só uma carne. Isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque o homem foi tirado da costela. O homem não, a mulher foi tirada da costela. Foi feita através da costela do homem. Por isso é que são uma só carne. É isso que me chamou a atenção. Às vezes é bom a gente. Às vezes não. Concentrar e ler bem, meditar nessa palavra e ver. Faz sentido.
quando o homem e a mulher se tornam uma só carne, porque a mulher foi tirada da costela, foi feita da costela do homem. Então deve ser tratar bem. Por isso é que diz que tem que sustentar, cuidar, porque é a sua própria carne. São os dois, os dois que se tornam só uma só carne. Isso me chamou muita atenção. Então Deus viu que não era bom que Adão ficasse só. Precisava de uma auxiliadora, uma companheira, aquela que correspondesse. Então ele criou a mulher, porque ele precisava para ajudar. Então, com esse tema, eu quero deixar aqui bem claro para quem é casado para quem entender isso, que é muito importante. Que a mulher, quando se junta ao homem, é só uma carne que deve ser bem tratada. Uns devem respeitar, cuidar um ao outro, respeitar as autoridades instituídas por Deus, o dever da mulher, o dever do homem. E porquê que Deus criou? Porque ele viu que criou Adão, porque ele precisava de alguém para cultivar a terra, que ele criou os animais também, cuidar dos animais. Então Deus viu que precisava de um homem que é para poder cultivar e cuidar. E também que Adão precisava de uma auxiliadora. É importante os dois estarem juntos. Os dois poderem estarem juntos porque um ajuda o outro. É como porque diz, não é, porque não é bom estar só, né? Porque os dois estão com a corda, conseguem os dois com a corda segurar, puxar. Porque é importante não é estar só, mas estar os dois juntos, unidos, fazerem unidos, ajudarem um ao outro. E como o exemplo daqui de Adão e Eva dá a entender isso. Não é bom que o homem fica só, precisa de uma mulher, uma auxiliadora. Deus viu que o Adão precisava de uma auxiliadora, uma companheira, porque para uma tarefa que ele tinha para ajudar e uma companheira ao mesmo tempo, porque ele viu que não é bom o homem estar só. Então é isso que eu quero, que me chamou a atenção quando diz que a mulher se torna quando o homem e a mulher se juntam, se tornam só uma só carne, e que deixam pai e mãe se uniram e a sua mulher se tornam só uma só carne, chamou uma atenção, disse assim, faz sentido, por quê? Porque a mulher foi feita através da costela, de uma parte da costela do homem, que quando Deus pôs Adão num profundo sono para criar, faz sentido. Então as mulheres devem ser bem tratadas, devem ser amadas, deve haver respeito, tanto às mulheres como aos homens. As mulheres também devem ser submissas aos seus maridos. E é um tema que faz sentido mesmo, que Deus deixou bem claro, mesmo desde a criação do mundo, que Ele criou o homem e a mulher. Não é mulher com mulher, nem homem com homem. Criou a mulher e o homem e a mulher. E que são uma só carne. Faz sentido, como ele é perfeito, na forma como Ele faz as coisas, Deus é perfeito. Faz sentido isso, porque é que se torna uma só carne. Eu queria falar, estou mais a falar mais em tornar só uma carne, mas nesse ponto, estou a tocar mais nesse ponto, porque chamou-me muita atenção e deu-me uma. Pronto, foi um tema, foi uma parte que me chamou muita atenção em relação a isso que Deus me revelou. Porque a mulher foi criada através da costela do homem, e quando eles se juntam, se tornam só uma só carne. É isso que me fez entender, por isso é que me fez entender porque é que Deus diz que em Efésios capítulo 5, na sua palavra, que com um homem que odeia a sua esposa, a sua mulher, odeia a sua própria carne. Quem ama a sua esposa não odeia a sua própria carne, não é? É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e meditem, né, através da revelação do Espírito Santo, né, porque foi esse entendimento, chamou muita atenção quando eu estive assim a meditar. Eu disse, espera aí, faz sentido, faz muito sentido, porque quando se torna uma só carne, se a mulher foi criada, tirada da costela do homem, foi tirada uma parte do corpo do homem para fazer a mulher. E quando se juntam, se tornam só uma carne. Por isso é que diz que deixará pai e mãe e se tornam só uma só carne. É um ponto mesmo que Deus deixa bem claro, que Deus criou o homem e a mulher, que se tornam uma só carne. É isso. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista, mas não vem de mim, mas vem da revelação do Espírito Santo, que eu tive esse entendimento. E espero que vocês também meditem e veem isso, homens, mulheres, casais, leem esse versículo que é muito importante, que explica como Deus criou o homem, como é que Deus criou a mulher, e que é muito importante os dois trabalharem em conjunto, amar, respeitar as autoridades instituídas por Deus, o lugar da mulher, o lugar do homem.
É isso. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que Deus vos abençoe. Eu espero não, que Deus vos abençoe, né? Não desespero, não. Que Deus vos abençoe, que tenham um bom dia, um bom fim de semana, que sempre ponham Deus em primeiro lugar. Meditem sempre na palavra de Deus, porque estamos no fim dos tempos. É o tempo da gente buscar mais, deixar todas as coisas de lado e estamos mais unidos. Meditar na palavra, orar uns pelos outros, para nós não também desviar do caminho do Senhor. É isso que eu deixo aqui. Que Deus vos abençoe e meditem sempre na palavra de Deus. Fiquem bem, na paz do Senhor.